Propag, grande tema do ano da Assembleia, e aí mesmo com esse adiamento da discussão sobre os imóveis, foi um conjunto de projetos aprovados. Qual a importância do desfecho desse processo para Minas Gerais? Primeiro, eu garanto aqui e tenho certeza que a Assembleia fez a parte dela. Primeiro, eu aproveitar e agradecer a todas as deputadas e deputados, 77 deputados. Foi um ano muito intenso, de muitas discussões, de muitos desafios, talvez, para casa, mas especialmente, como falei logo agora no meu discurso, talvez uma oportunidade histórica que essa casa teve de virar uma página triste do Estado de Minas Gerais, que é uma página que durou por em torno de 20 anos, onde nós jogamos praticamente 100 bilhões de reais na lata do lixo, foi pagando juros para o governo federal ao invés de investir nas pessoas. E quando o Propag apareceu, quando essa casa disse não à regimentação fiscal, e hoje enterramos de vez essa regimentação fiscal, e construímos o Propag, nós estamos conseguindo construir o futuro de Minas Gerais, o futuro das próximas gerações. Nós temos a certeza e a convicção de que o projeto que foi aprovado e agora cabe ao governo implementar as ideias do Propag, ele vai muito além do que apenas não o pagamento de juros. Ele dá oportunidade, dá fôlego para o Estado de Minas Gerais agora em fazer as discussões prioritárias e necessárias. A partir de agora, nós temos que parar de falar de dívida, discutir, né, a questão de Propag, o regime de pressão fiscal, e temos que começar a pensar, de fato, nas pessoas, de fato, no que resolve o problema da vida dos mineiros. Não só discutir a questão dos servidores, como incorporação e recomposição salarial dos servidores, porque agora nós estamos dando, né, oportunidades e fôlego ao governo para que ele possa fazer essas discussões com os servidores, mas especialmente investimentos no interior de Minas Gerais. Nós todos aqui sabemos o tanto que Minas Gerais precisa ainda de investimentos em saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, e os amigos do interior sabem que esse é um investimento que ainda muitos cobram o Estado para investimentos na segurança pública. Então, a partir de agora, o que a Assembleia vai fazer a partir do ano que vem é, obviamente, fiscalizar, cobrar, que também é papel dessa casa, para que o Estado agora faça o seu dever de casa, não só cumprindo as suas obrigações com a União através do Propag, mas investindo nos 21 milhões de mineiros, ou seja, investindo no que realmente precisa e importa para os mineiros. Alguma votação residual, presidente? Oi? Alguma votação residual que fica para o ano que vem, por exemplo, essa dos imóveis? Os imóveis já estamos aí agora no segundo turno para votação, obviamente ficará para o ano que vem, mas aí ele, no que pesa não ter sido votado hoje, ele é uma parte pequena do todo. A Assembleia aprovou, e aprovou com folga, inclusive, todas as medidas necessárias para que o governo possa fazer a adesão do Propag na melhor condição possível, porque nós podemos aderir ao Propag de diversas formas. A Assembleia autorizou o Estado, incluindo todos os projetos que foram aprovados aqui, dos 14 que vieram, nós votamos 10, os outros 4 nós construímos um acordo aqui para que eles não precisassem ser votados. Eu lembro aqui, por exemplo, a federalização da UENG, né? Dissemos que não a privatização e retirada do referendo, por exemplo, da CEMIG, que era também um pedido do Estado também para tentar aderir ao Propag. Então, tudo que nós podíamos fazer foi feito para que eles possam fazer adesão na melhor forma possível. Inclusive, o Estado de Minas já fez o pedido de adesão ao Propag. Então, eu finalizo aqui este ano, primeiro agradecendo a Deus pela oportunidade, pela força que nos deu essa casa neste ano de muitos desafios, de muito trabalho, mas também de muitas conquistas, mas também de forma muito especial aos servidores dessa casa e aos deputados e deputadas, porque mesmo vocês acompanharam e acompanham o dia a dia, nós temos aí embates, de vez em quando até muito quentes no plenário, mas aqui eu só tenho que agradecer todos os projetos, sempre falo isso, que chegam a essa casa, eles finalizam e saem muito melhores do que chegaram. Só a gente pegar, por exemplo, a discussão do saneamento, né? Nós tivemos aqui, chegou-se aqui, por exemplo, um projeto onde a Arsai é uma empresa que tem de regular, né, a partir de agora, essa empresa privada, um projeto muito modesto. Nós fortalecemos a Arsai, demos autonomia administrativa e financeira para essa agência, para que ela possa, a partir do ano que vem, já que a Copasa foi privatizada, que ela consiga fazer a regulação necessária para que a gente tenha, não só tarifas justas, mas investimento na ponta também dos mineiros e das mineiras através do saneamento. Garantimos o subsídio cruzado quando nós colocamos, e foi uma decisão dessa casa, de incluir a região mais deficitária ainda que nós temos em Minas Gerais, que é o Jequitinhonha, no bloco principal da Copasa, onde tem a região metropolitana, para garantir exatamente esse subsídio cruzado. Fizemos investimentos também, por exemplo, na criação do fundo, porque o fundo só foi encaminhado pelo governador por uma imposição dessa casa, e com isso nós criamos um fundo de saneamento que vai ajudar
com a arrecadação que esse fundo vai ter, não só na modicidade tarifária, mas também no investimento naquelas cidades que têm o menor IDH. Então, essa é a preocupação da casa, ou seja, já que tínhamos que fazer a votação de todos esses projetos para que a gente conseguisse aderir ao Propag, nós tínhamos que entregar à população os melhores projetos possíveis e foi isso que a casa fez, graças, repito, à discussão, ao trabalho, ao entusiasmo, mas à experiência dos 77 deputados. Presidente, o que a gente pode esperar para 2026? A privatização da CEMIG, que é um desejo do governador, pode entrar na pauta? Não, eu já falei em várias oportunidades, essa não é uma discussão que a casa fará. Quando a casa desmembrou o referendo, deixando apenas a retirada do referendo para a Copasa, mantendo CEMIG e Gasmig, a casa tinha se pronunciado que discussão sobre privatização de CEMIG e Gasmig, inclusive, não vai acontecer nesta casa nesse momento. Então, a discussão que foi feita, repito, nós só fizemos o trabalho de privatização da Copasa porque precisávamos não só deste projeto, mas de outros tantos para fazer a adesão do Propag na melhor forma possível. Tanto é que todos os recursos que porventura podem ser provenientes de uma privatização da Copasa, eles estão 100% carimbados para as obrigações do Propag, ou seja, para o pagamento das obrigações do Propag, que obriga o Estado a fazer reinvestimento no interior de Minas Gerais, inclusive em saneamento, infraestrutura, educação profissionalizante. Então, conseguimos entregar o pacote necessário de projetos para, repito, aderir o Propag na melhor condição possível. Essa foi a contribuição da casa, porque foi um projeto construído pela Assembleia, junto ao Congresso Nacional, com a ajuda do governo do Estado e do governo federal. Então, obviamente, cabia a essa casa também entregar esse resultado final e entregamos. A partir do ano que vem, nós vamos preocupar com o que, de fato, as pessoas precisam no dia a dia. E aí sim, cobrando e fiscalizando o governo do Estado os investimentos que agora, não só através do Propag, mas com o fôlego que o Estado ganha, que ele possa, se Deus quiser, começar a investir nas pessoas dos 21 milhões de mineiros. Presidente, o segundo semestre desse ano foi basicamente composto por discussões aqui de projetos do governo. Como é que fica para 2026, assim, se o governo vai dar um espaço para que proposições dos deputados sejam mais discutidas também? E queria que o senhor fizesse um balanço da relação da casa com o Executivo. Primeiro, na verdade, nós aprovamos mais projetos de deputados do que de governo. Se pegar os números, tem muito mais projetos de deputados que foram aprovados neste ano, especialmente no segundo semestre, do que do de governo. Agora, obviamente, né, como nós estávamos discutindo o pacote do Propag, todos os projetos têm, por obrigatoriedade, ser de autoria do governo do Estado. E, claro, eu acho que todos os projetos do governo que são encaminhados para cá, repito, eles têm de ser melhorados, né, e ser aprovados, ou seja, graças ao trabalho e à discussão. Desde o início, desde quando eu tomei posse aqui na Assembleia, eu sempre falei que os poderes têm de ser harmônicos, dialogarem sempre, mas têm de ser independentes. E é dessa forma que eu me pauto. Minha relação com o governador Zema é das melhores, com o vice-governador ainda melhor, com o governo federal da mesma forma é muito boa. Então nós temos que estar aqui ouvindo todos os lados, a oposição, e muitos dos projetos que nós avançamos aqui, eles são aprimorados graças ao trabalho da oposição aqui, sugerindo, questionando, impedindo de vez em quando a votação de alguns projetos. Com isso a gente consegue avançar em outros projetos aqui na casa, mas também com recuo de vez em quando do governo. Então não tenho dúvida que os projetos são aprimorados a todo momento. Então, o que esperar de 2026? A mesma transparência, a mesma seriedade, o mesmo diálogo com o governo do Estado, com os deputados, com o governo federal, com os poderes, para que a gente consiga entregar para a sociedade sempre os melhores projetos possíveis para ajudar os 21 milhões de mineiros. Presidente, a Associação Mineira dos Municípios, nessa reta final, chegou a apresentar algumas emendas, né, para o projeto de privatização da Copasa, mas não foi para frente. Por que isso aconteceu? Por que elas acabaram não sendo incluídas? Na verdade, eu tive apenas um encontro com o presidente da MMM, presidente Falcão, até um querido amigo, mas o projeto já estava em segundo turno. O projeto da Copasa, na verdade, ele iniciou a sua tramitação aqui em maio. E quando o projeto estava em segundo turno, ele me entregou uma emenda como sugestão da MM. No mesmo momento, eu até mesmo em cima da hora, pedi à consultoria da casa para que fizesse uma análise daquela emenda, e a emenda, infelizmente, ela era inconstitucional, porque em algumas ideias a sugestão era para colocar alguns prazos aos municípios, o que é inconstitucional, a Assembleia não pode determinar prazos para os municípios. E uma outra ideia era a discussão sobre os fundos municipais, que a Assembleia também não pode criar fundo municipal, cabe a cada município criar o seu fundo municipal. A Assembleia fez o que era dever dela, criação do fundo estadual, né, para, repito aqui, garantir a modicidade tarifária e também o investimento nas cidades de menor IDH. Mas o diálogo, não só com a MM, mas com todas as entidades, órgãos, sempre são
e foram fundamentais. Inclusive aqui a MM foi convidada para diversas audiências públicas aqui na Assembleia durante a discussão deste projeto. Então acho que a Assembleia fez o que tinha que fazer. Bom, pessoal. Beleza? Só mais Acabou? uma pergunta, por favor. Vamos lá. Presidente, agora que a gente passou as discussões do Propag, já tem espaço para pensar em 2026? Algumas pessoas querem o nome do senhor para concorrer ao governo de Minas. E aí? E eu acabei de falar ali que enquanto alguns estavam preocupados com política, falei isso em alguns momentos, em alguns coletivos aqui, nós estávamos preocupados em entregar resultado, em trabalhar aqui na Assembleia. Se a gente estivesse focando na política, talvez a gente não consiga ter entregue esses projetos que resolveram os últimos 20 anos do Estado de Minas Gerais. É importante que a gente fale isso, gente, porque não é um exagero. Falei também no meu discurso, talvez a gente não consiga reparar ou perceber o resultado de forma imediata. Mas nós conseguimos aqui, não só a Assembleia, Congresso e os governos também, porque não fossem os governos também, talvez não conseguíamos ter avançado, nós conseguimos aqui, se Deus quiser, garantir que as próximas ou futuras gerações não sejam falidas. Porque o que a gente poderia estar enxergando num futuro muito próximo seria atraso de salário de servidores mais uma vez, mas também não investimento no interior em áreas fundamentais para o Estado. Então a Assembleia fez o dever de casa e eu tenho muito orgulho de ter participado, né, ao lado dos meus colegas aqui, de virar essa página de Minas Gerais. Então, por toda essa turbulência, obviamente, e eu falei, eu não podia e nem posso focar na discussão eleitoral. Eu estava focado no meu trabalho. Então, a minha primeira missão era essa. A minha segunda missão agora, a partir deste momento, é tirar umas 2, 3 semanas para descansar aí com a família, enfim, com a filha, com a noiva, para a gente dar uma descansada e pensar a partir do ano que vem, não só no trabalho da Assembleia, no dia a dia da Assembleia, mas é claro, nós estamos falando de um ano eleitoral, então, obviamente, em algum momento nós vamos ter que discutir a questão político-partidária. Mas repito aqui, a minha responsabilidade é com a Assembleia, é com o meu cargo de presidente da Assembleia, é com o Estado de Minas Gerais.